O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade. Procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, está a celebrar a quarta-feira da Santa Semana. Judas entra em evidência. Falávamos de Judas no domingo, falávamos de Judas na segunda-feira, ontem, hoje. Todos esses dias, Judas é nos apresentado nas Sagradas Escrituras. É nos apresentado sempre como um homem de coração duro, um homem frio, um homem que não se deixou burilar por Deus. E isso marca tanto a igreja, isso marca tanto a comunidade cristã, que ninguém quer ser comparado a Judas. Observem que nós temos na nossa comunidade, na nossa paróquia, pessoas com o nome de João, de Mateus, de Pedro, de Filipe, de todos os apóstolos, de todos os discípulos, dos evangelistas.
mas ninguém ousa colocar no filho o nome de Judas Iscariotes. Isso é impressionante, por quê? Porque o povo de Deus não aceita traição. O povo de Deus não gosta de associar ninguém a uma figura de um coração duro, de um coração inóspito, de um coração totalmente desgovernado pelas paixões, que não se deixou governar por Deus. Observem que os próprios apóstolos, os evangelistas, eles tratam Judas com desdém. Por quê? Porque eles veem que Judas foi aquele que se deixou levar pelas artimanhas, pelos arreios de Satanás. Verdadeiramente, ele se deixou levar por Satanás. Por quê? Porque, estando com o Mestre, desfrutando da presença de nosso Senhor, daquele amor incomensurável, daquela paciência, daquele olhar de dignidade ao olhar as pessoas, não pela vida pregressa, não pelos pecados, mas de olhar aquilo que as pessoas de bom poderiam ofertar. Nosso Senhor Jesus Cristo, ali, observa que não conseguiu adentrar no coração de Judas, e ele friamente perto do Mestre, não se deixou trabalhar por ele. Sim, ontem eu dizia a vocês, e por incrível que pareça, foi uma enxurrada de pessoas hoje a comentar a homilia de ontem. Quando eu dizia assim, mas quantas pessoas que estão dentro da igreja, nas pastorais, nos movimentos, e são insensíveis à conversão de vida, à metanoia, à mudança de mentalidade, à obediência a Cristo. Quantas pessoas... E muitas pessoas paravam, pensavam e comentavam comigo, dizendo assim: padre, não é que é uma realidade? Sim. Fazer as coisas por Deus pode ter outra motivação senão a conversão. E é aquilo que eu sempre disse a vocês, nestes 10 anos e 1 mês e 22 dias que eu estou aqui com vocês, eu sempre falei, eu sempre disse que as coisas para Deus devem ser feitas de boa vontade, de coração aberto, com prazer. Por quê? Porque não adianta fazer nada obrigado para com Deus, nada de coração travado. Para nosso Senhor, sempre fazer as coisas de coração aberto. Se eu devo perdoar alguém, não é que eu devo perdoar porque o outro merece o meu perdão. Pode ser que não mereça, mas eu tenho que perdoar por amor a ele. Se o outro já esgotou minha paciência, eu devo permanecer paciente, não pelo outro, mas por Cristo. Se eu faço a caridade a alguém, se eu cuido daqueles que necessitam, fazer por ele. E na vida, tudo fazer em nome de Deus, tudo fazer em nome do Senhor. E é justamente isso aqui que nos dá a garantia de estarmos todos os dias buscando viver no Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quando nós olhamos essa realidade aqui do texto santo, nós vemos que aquele homem era insensível, sim. Nenhuma bondade que ele viu Jesus fazer tocou o seu coração. Os milagres todos operados por Cristo não amoleceu aquele coração endurecido, feito uma pedra.
Ele não se deixou fascinar por Jesus. Olha, minha gente, fisicamente eu não conheci o Senhor, nem vocês também. O tempo nos afasta, 2000 anos. Mas espiritualmente, sacramentalmente, todos nós já fizemos uma experiência com Ele. E vejam como Ele nos fascina. Vejam como quem de verdade conhece nosso Senhor é incapaz de abandoná-lo, é incapaz de deixá-lo. Por esses dias eu comentava a uma pessoa e dizia assim: não consigo de modo algum imaginar sem ser padre mais, sem exercer o ministério. A minha vida é essa. Nenhuma possibilidade poderia me preencher mais do que estar no altar. Nenhum cargo eletivo, vocês sabem disso, nenhum trabalho, nada. Por quê? Porque quando verdadeiramente nós nos encontramos com Ele, nós somos incapazes de ir embora, mesmo muitas vezes servindo de todo o coração, sendo um serviço duro, de incompreensões, muitas vezes de violências espirituais. Muitas vezes Ele, o Senhor, o bom Deus, de verdade, a nos atrair a Ele, a mudar o nosso modo de encarar a vida. E nós cristãos, muitas vezes, vendo as exigências dEle, vendo de verdade as palavras duras que Ele tantas vezes nos dirige, mesmo assim, nós somos incapazes de ir embora. Lembrem quando nosso Senhor dirigiu umas palavras duras àquele povo, o povo começou a ir embora, começou a abandonar nosso Senhor. E os apóstolos ali preocupados vão dizer: Senhor, essa palavra é dura, quem pode escutar? E nosso Senhor vai dizer simplesmente: vocês também vão querer ir embora? Aquele que ama a Deus é incapaz. Aquele que se descobre amigo de Deus não consegue ir embora. Pode até, por alguma situação, alguma sedução do mundo, desviar a rota um pouco, mas sabe que logo, logo voltará aos braços do Pai. Porque é nos braços do Pai que encontra esse refúgio que acalenta, que encontra esse refúgio que preenche, que encontra esse refúgio que faz de verdade o homem ser feliz. Vejam aqui essa situação do texto santo. Um dos 12, aqui, Judas, ele vai ter como os sumos sacerdotes. É ele quem se oferece. É a maldade que está no coração daquele homem. Não foram os mestres da lei, os sumos sacerdotes, que procuraram Jesus que procuraram Judas e disseram assim: você quer quanto para nos entregar a Jesus? Não. Foi ele, o traidor, que vai procurar os sumos sacerdotes se oferecendo: vocês me dão o quê se eu entregar ele? Olha, minha gente, não existe uma palavra mais decepcionante em todas as Sagradas Escrituras, nos 73 livros das Sagradas Escrituras, do que essa palavra aqui. O que me dareis se vos entregar Jesus? Ou seja, eu também quero aniquilar esse homem, eu quero tirar vantagem desse homem. Esse homem não me fala ao coração, não me é caro, eu não sou seu amigo.
Vejam, minha gente, que se existe uma coisa que nos causa mal, que faz mal ao cristão, é a traição. Porque a traição, ela age à revelia do amor. Quem ama não trai. Quem trai não ama. Vejam que a partir do momento em que você traiu alguém, seja o esposo ou a esposa, ou até uma amizade, um bom amigo, saiba que nesse momento você deixou de amar. Porque o amor não trai, o amor é fiel. E por que, Padre, isso? Porque é o próprio Senhor, através de São João, em uma de suas cartas, que vai dizer: Deus caritas est, Deus é amor. Por isso Ele é fiel. Quando nós pegamos esse texto aqui e jogamos para a nossa realidade de vida, observem que dos 10 mandamentos do Decálogo, o primeiro fala do amor e único. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que é o pecado? Sou eu traindo esse amor. Quando eu peco, eu traio o amor de Deus. Eu deixo de cumprir esse primeiro mandamento. Padre, mas a traição tem perdão? Tem. Quando existe uma luta. Quando se calcula friamente a traição, não. E quando se cai no pecado da presunção, eu vou pecar porque me confesso e Deus me perdoa, esse não tem perdão. Isso é coisa séria, a gente não pode brincar. E o que mais me escandaliza aqui no texto é a atitude de Judas com o valor combinado. Eu falava para vocês isso ontem. 10% do preço do frasco de perfume de nardo puro. O perfume que Maria quebrou nos pés de Jesus, segundo o evangelista, segundo o outro na sua cabeça, valia 300 moedas de prata. O corpo do nosso Deus, pendente na cruz, valeu 30 moedas de prata, 10% do valor. Que pobreza! Um corpo que não tem preço. Se o nosso pecador não tem preço, imaginem o corpo totalmente santo dele, do belo amor. Não tem preço também. E aqui Judas agindo friamente, não se deixa burilar pelo Senhor. Só o que é bonito aqui no texto santo é que quando o nosso Senhor, nessa cena de hoje, Ele diz: um de vós vai me trair. Os discípulos como que têm um senso dentro deles a dizer assim: qualquer um de nós pode traí-lo. É preciso lutar. E onde é que o texto nos faz chegar a essa conclusão? Quando eles mesmos, olhando a condição de fraqueza, eles dizem um por um: Senhor, será que sou eu? Ou seja, meu Deus, será que o meu amor é tão pequeno que em um determinado momento eu vou te trair? Eles sabiam que estavam propensos a cair, sim, como nós também. Nós somos capazes de cometer todo tipo de pecado, de nos desviarmos totalmente de Deus, de sermos mesquinhos, frios, calculistas. E como tem pessoas assim, que agem com maldade no mundo, que agem de verdade com maldades no mundo. Quem maquina maldade, minha gente, quem faz maldade contra o outro, vai pagar caro diante de Deus. O outro é sagrado.
Nós não podemos maquinar maldade. E tem gente que tem mestrado, doutorado, tem gente que até MBA em fazer maldades. Vivem para isso. Só que o mal se destrói por ele mesmo, viu? É por isso que nós, que seguimos a Jesus Cristo, somos chamados da civilização do amor. Homens e mulheres que vivem a civilização do amor. É por isso que os cristãos sempre foi um grupo de paz. O cristianismo se defendeu, nunca atacou. Não faz parte da história da igreja dos cristãos atacarem. Os cristãos se defenderam. Pode ser que alguém, ao estudar a história da igreja, a história geral, venha dizer assim: padre, e as cruzadas? Epá, os cristãos estavam se defendendo das terras ocupadas, dos locais santos ocupados pelos muçulmanos, pelos bárbaros. Não atacaram, se defenderam. Faz parte da essência do cristianismo essa capacidade de amar. É por isso que o próprio Senhor vai dizer: se te baterem na face, apresenta a outra. Ou seja, olhe firme para o outro e veja a injustiça que está sendo cometida. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu quero desejar a cada um de vocês uma santa e piedosa Semana Santa. O Tríduo Pascal, que começa amanhã, deve ser celebrado com dignidade. E nós, cristãos, devemos, com amor e responsabilidade, viver esses dias todos. Eu rogo ao Senhor, o bom Deus, que nos fortaleça, que nos proteja, que nos faça de verdade viver esse Tríduo Pascal com fé. Não esmoreça não, viu? Viva as limitações da fé. Venha à igreja, comungue a Eucaristia, assista a transmissão em casa, já que a gente não pode participar, mas não permita que o inimigo esfrie aquilo que de mais sagrado nós temos, que é a nossa fé. Quinta-feira, sexta-feira, sábado santo e o domingo são os dias mais importantes da fé católica, onde a gente vai vivenciar o amor de Deus e sermos gratos à entrega de Jesus Cristo na morte de cruz para nos devolver a salvação. Viva a Semana Santa como você nunca viveu e se permita conhecer a Deus, entender a doutrina e crer naquilo que nós cremos em 2000 anos de história, que Ele ressuscitou, que está vivo, glorioso, e ao contemplarmos a imagem do crucificado, nós sabemos que nada ela é, mas nos lembra que por amor de nós, Ele carregou a cruz, foi crucificado, morreu por amor para nos devolver a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.